A primeira pessoa que procurou estudar melhor essa questão da medida de temperatura foi um físico que é conhecido apenas como Fahrenheit. Ora, as pessoas que visitam os Estados Unidos, a Inglaterra, aliás, países que falam inglês, já se acostumaram com a ideia de temperatura medida em graus Fahrenheit. É isso. Esses países fazem muito uso da escala Fahrenheit e da unidade de temperatura Fahrenheit. Então, por razões históricas, vamos aqui lembrar, essa primeira escala, a escala Fahrenheit. O que fez esse físico? Naquela época, uma forma de se atingir temperaturas baixas é adicionando sal a uma mistura contendo gelo e água. O sal baixa o ponto de fusão, a temperatura de fusão da água. De forma que nessa primeira experiência, Fahrenheit, que construiu o primeiro termômetro de mercúrio, utilizado pelos médicos naquela época e hoje também, ele basicamente tinha um termômetro que ele utilizou como sendo um termômetro de mercúrio, mas utilizou álcool também. Quer dizer, um fluido aqui dentro de um tubo. Ora, nestas circunstâncias, Fahrenheit marcou aqui neste termômetro, ou com base nessa altura, tendo o mercúrio atingido essa altura, ele marcou 0 aqui, 0. Depois, colocou o termômetro agora numa mistura de gelo e água, e quando atingiu o equilíbrio, aqui também aguardava atingir o equilíbrio. Nessas circunstâncias, já que ele marcou 0 aqui ele marcou 32. Claro que poderia ter sido um número qualquer, mas ele escolheu 32. Depois, medindo a temperatura de uma pessoa saudável, ele marcou aqui 96. Essa é a escala Fahrenheit. É claro que a partir dela eu posso introduzir o grau Fahrenheit. Por quê? Eu divido essas duas marcas entre 0 e o que ele marcou 32 em 32 pedacinhos. E isso define, então, 1 grau Fahrenheit. Temos aqui, portanto, a primeira escala que adotou 0 grau Fahrenheit para esta situação aqui, como nós vamos ver em seguida no vídeo. Para este vídeo usaremos um termômetro digital e gelo fundente. Em graus Celsius, a temperatura do gelo fundente é de 0 graus, como mostra o termômetro digital. Já ao se mudar a escala para graus Fahrenheit, o mostrador indica 32 graus. Podemos também usar como referência a temperatura do corpo humano, que na escala Fahrenheit está na faixa de 96 graus,
e na escala Celsius equivale a 36 graus. Apesar de ser uma escala com valores que parecem estranhos para nós, a escala desenvolvida pelo engenheiro alemão-polonês Fahrenheit ainda é muito usada em alguns países de língua inglesa, especialmente os Estados Unidos. Nós utilizamos mais a escala Celsius. Logo se percebeu que a gente pode fazer uso de pontos fixos. O que significa isso? Durante uma transição de fase, a temperatura permanece fixa. Ou seja, quando temos aqui a fusão do gelo, enquanto o gelo estiver derretendo, a temperatura vai permanecer a mesma. A mesma coisa quando a água entra em ebulição, produzindo vapor, portanto. Celsius teve uma outra ideia, e essa é a base da escala Celsius. Aqui, neste ponto, em vez de marcar 32, na escala Celsius você marca 0 graus. Pronto. Ou um zero, se quiser. Pronto. 0. Quando atingimos o ponto de ebulição da água, marcamos 100. De forma que a ideia é diferente na escala Celsius. Aqui eu marco 0 e aqui marco 100. Portanto, temos aqui a escala Celsius. E se eu dividir de novo de 0 até 100, em 100 pedacinhos, cada pedacinho corresponde a 1 graus Celsius. Então, temos aqui uma segunda escala de temperaturas, a Celsius, utilizada hoje muito mais do que as demais. Na França, durante muito tempo, se utilizou muito a escala Réaumur e o grau Réaumur. O que significa isso? Se marca aqui 0, mas aqui no ponto de ebulição se marca 80. Na verdade, nós temos aqui um número muito grande de possibilidades de escalas e de unidade de temperatura. Eu falei de 3. Fahrenheit, Celsius, Réaumur. E podemos introduzir outras escalas. A escala, por exemplo, dita do gás ideal, a gente analisa o comportamento de diferentes amostras de um gás, ou diferentes gases, porque isso não é tão importante assim, né? E agora nós colocamos aqui num diagrama P, T, e essa temperatura pode ser, por exemplo, em graus Réaumur ou em graus Celsius, né? Usualmente se representa esse diagrama utilizando graus Celsius, para o que eu vou explicar em seguida, né? O que se observa é o seguinte: se considerarmos a amostra 1, nós obteríamos um gráfico típico de uma função afim.
É claro que abaixo de uma certa temperatura, o gás vai ter um comportamento diferente do gás ideal. Mas isso não é o caso aqui. O fato é que se nós extrapolarmos esta curva, é pura extrapolação, né? E agora, se extrapolarmos uma outra curva relativa a uma segunda amostra ou um segundo gás, isso não é importante para as nossas considerações, né? Uma terceira amostra e assim por diante, a extrapolação dessas curvas leva a um ponto, né? Ou seja, a uma temperatura que em graus Celsius corresponde a menos 273,15. A rigor, no início, a gente adotava 273, né? Muito bem, graus Celsius, né? Ora, a partir daqui vem a ideia da escala de gás ideal, onde a gente escreve que P vezes V, a equação de estado, é igual a N vezes R, a constante dos gases, a constante universal dos gases, né? Vezes T. De forma que essa é a escala do gás ideal. É claro que, a partir daqui, eu posso introduzir uma unidade de temperatura, que é o grau Kelvin, de tal maneira que, em termos da temperatura envolvendo o grau Kelvin, em primeiro lugar, aqui já introduz um conceito, né, de temperatura T igual a zero, de forma que essa escala, ela, a rigor, estabelece o zero, porque nós estávamos falando ali em escalas, falando de onde nós começamos, qual é o zero de uma escala. Fahrenheit é aquela mistura água, gelo e sal. Celsius, água e gelo. Agora, no caso do gás ideal, nós estamos falando do zero, onde começa a escala. O zero é esse ponto aqui. É claro que agora podemos introduzir, né, uma escala, que é o grau Kelvin, de tal maneira que uma temperatura nessa escala, ela é tal que, se eu tenho a temperatura em graus Celsius, eu adiciono agora mais 273,15. Finalmente, podemos falar da escala absoluta ou a escala termodinâmica, né? Então, nessa escala, a gente não faz referência a termômetros, né? E ela é baseada, de certa forma, na segunda lei da termodinâmica, bem como na ideia de um ciclo conhecido como ciclo de Carnot. Ora, vamos começar explicando o que é um ciclo de Carnot. Um ciclo de Carnot, ele é basicamente, podemos considerar aqui um diagrama PV, e um ciclo de Carnot, ele consiste de duas transformações adiabáticas
2 transformações isotérmicas. De forma que, se eu começo aqui num ponto A, eu primeiro tenho uma transformação isotérmica, depois uma transformação adiabática. Essa transformação isotérmica se dá à temperatura T2. Agora, uma segunda transformação isotérmica ocorrendo à temperatura T1 e, finalmente, uma outra transformação adiabática. De forma que, na primeira transformação, eu tenho uma transformação isotérmica à temperatura T2. Isso aqui, em geral, se pensava em aplicar, né, para analisar o princípio de funcionamento de máquinas térmicas, onde uma certa substância é colocada em contato com um reservatório mantido à temperatura T2 e ela absorve uma quantidade de calor. Nesse estágio, depois, essa substância tem a sua temperatura reduzida para uma temperatura T1 em contato com um outro reservatório, mas essa temperatura aqui é mais baixa, de forma que nesse estágio ela absorve uma quantidade de calor, nesse outro ela cede uma quantidade de calor que estamos chamando aqui de Q1, a temperatura T1. Portanto, aqui ela absorve, a substância absorve uma quantidade de calor Q2 e aqui ela cede uma quantidade de calor Q1 a essa temperatura. Ora, usando a segunda lei da termodinâmica, se pode mostrar que, em módulo Q2, a relação entre os calores trocados e Q1 é igual a T2 sobre T1. Vamos analisar isso quando estudarmos a segunda lei da termodinâmica. Mas, com base nisso, nós temos aqui uma definição, uma escala de temperaturas, conhecido como escala de temperatura absoluta. Ou seja, é claro que, nesse caso, nós estamos falando de temperaturas aqui que podem ser medidas, suas relações medindo calores específicos. Então, C2 dividido por C1. Né? Muito bem. Essa escala absoluta, agora, para a gente introduzir uma unidade, a gente vai voltar com a unidade de temperatura graus Kelvin. Ou seja, naquele ponto no qual nós temos essa mistura de água e gelo em equilíbrio, nós vamos atribuir esse ponto o valor da temperatura como sendo igual T igual a 273,15 graus Kelvin. Ora, essa aqui também é a base para a gente definir hoje, né, utilizando o sistema internacional de medidas, para a gente definir 1 grau Kelvin. Esse 1 grau Kelvin é igual a 1 sobre 273,16 da
temperatura absoluta no ponto tríplice. É por isso que muda aqui, no ponto tríplice. O que é o ponto tríplice da água? É um ponto no qual nós podemos ter em equilíbrio a água nos seus 3 estados. Isso é um assunto a ser abordado em transições de fase. E com isso, então, abordamos as principais escalas de temperatura.